Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Corpo e Mente. O nosso convidado de hoje é o psiquiatra Dr. Victor Vernes. Agora você aí de casa quer saber qual o assunto de hoje? A gente separou um vídeo do canal do YouTube Mega Curioso para você saber qual o assunto de hoje. Mega Curioso apresenta algumas coisas sobre o mundo dos sonhos. O assunto de hoje no Mega Curioso são os sonhos, aqueles que todos nós temos enquanto dormimos. Através deles sentimos a intensidade de um beijo da Angelina Jolie ou a vergonha de estar pelado na escola. Se você é do tipo que diz que não sonha, pode mudar o discurso, porque todos nós sonhamos. O problema é que quase todo mundo se esquece dos sonhos que teve. Depois de 10 minutos acordado, você já esqueceu cerca de 90% do que sonhou. E quando a gente diz que todo mundo sonha, isso inclui os cegos, por exemplo. Quem perdeu a visão que tinha antes é capaz de sonhar com imagens, sim. Quem já nasceu sem a visão não tem imagens em seus sonhos, mas é capaz de sentir emoções e cheiros, além de ouvir sons de maneira bem intensa. Já acordou com a sensação de ter sonhado com algum completo desconhecido? Que nada! Nosso cérebro não consegue inventar rostos enquanto dormimos. Se sonhamos com alguém, é porque já vimos essa pessoa em algum momento da nossa vida, mesmo que a gente tenha esquecido dela. Seus sonhos são coloridos? Pois saiba que 12% das pessoas costuma sonhar exclusivamente em preto e branco. Esse índice era maior do que 50% antes da década de 1960, quando a televisão e cinema ainda não eram coloridos. Uma prova de que a tecnologia afeta até mesmo o nosso inconsciente. E você sabia que o sentimento mais comum em nossos sonhos é o da ansiedade? Que eu diga aquele grito que você tem vontade de soltar quando está sem voz, tentando fugir de um monstro gigante. Além disso, já se sabe que sentimentos de raiva e tristeza são os mais populares quando estamos de olhinhos fechados. Só para você ter ideia, temos entre 4 e 7 sonhos por noite, o que nos leva a concluir que sonhos têm uma duração bem mais longa do que aqueles flashes dos quais você se lembra. Agora, se você é do tipo que ronca muito enquanto dorme, saiba que a sua barulheira impede que seu cérebro sonhe. Bizarro, né? Muito bacana, né? Por meio desse vídeo a gente conseguiu ter um resuminho do nosso assunto de hoje, que a gente vai falar sobre sonhos, esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto e ainda terror noturno. Você já ouviu falar sobre isso? O psiquiatra Dr. Victor Vernes vai esclarecer, ele já está aqui novamente no programa Corpo e Mente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Franciela, muito bom estar aqui contigo sempre. Então, tá, que bom, eu que agradeço a tua participação. Então, a gente viu ali várias curiosidades, que todo mundo sonha, que tem a questão do sonho colorido, a influência da tecnologia nisso. Sim. Mas afinal, o sonho tem uma função? Sim, o sonho, ele é, como ele falou, né? Todos nós sonhamos. A função do sonho, como eu estava conversando contigo, todo esse material de informação que a gente vivencia durante o dia, lógico, nem tudo é importante, mas muita coisa a pessoa vai absorver como ferramenta no seu dia a dia. O sonho, ele tem duas formas, duas partes muito importantes. Uma é o conteúdo latente, que são essas informações que elas se juntam e se agregam por semelhança ou de alguma forma para formar o conteúdo manifesto do sonho, que é o filmezinho do sonho em si, né? A função principal do sonho é essa, é acomodar tudo que nós vivenciamos durante o dia e acumulando também o que já foi vivenciado em outras partes da vida.
Então a gente pode dizer que cada sonho tem também uma interpretação? A gente pode interpretar os sonhos? Todo sonho tem uma interpretação. A interpretação do sonho, que o sonho seria o conteúdo manifesto, a interpretação é encontrar esse conteúdo latente, o que está por trás do sonho. Lógico, tem aqueles livros, né, que trazem algumas maneiras de ler os sonhos. Quando existem alguns padrões de sonho, que são sonhos mais arquetípicos, assim, que são sonhos padrões, que não são exatamente sonhos repetitivos, mas são sonhos mais comuns. E esses são muito clássicos, assim, sonho que está caindo, como tu estavas falando, né? Sonho com aquela pessoa que eu estava explicando há pouco também, a pessoa está dentro de casa e daqui a pouco ouve um barulho e tem a sensação que alguém está lá fora de casa e quer entrar dentro da casa, e daqui a pouco tem a sensação que essa pessoa invadiu a casa e daqui a pouco parece que ela está atrás. Esses são sonhos muito comuns, assim, né? E às vezes pode acontecer o terror noturno, né? Muitas vezes acontece. Pois é, esse sonho que você falou da questão de alguém invadir a sua casa, de repente está muito próximo, a gente sente realmente aquele medo profundo. Tem algum significado para a nossa vida? A gente pode levar um significado disso? Sim, total. Esse é um sonho muito bom, aparentemente terrível, né? Um pesadelo, aparentemente, mas ele é um sonho muito bom. Quer dizer que a pessoa está realmente conseguindo enfrentar os medos dela. Porque, segundo o ponto de vista do Jung, essa figura que está fora da casa, a gente poderia dizer que é a sombra. A sombra, por uma leitura junguiana e freudiana, seria um aspecto da própria pessoa que ela esconde, que ela bloqueia, que ela boicota, que ela não quer ver, ela nega aquilo. Mas existe. E dentro do sonho, aquele aspecto aparece, geralmente de uma forma ameaçadora, amedrontadora. Então, essa figura ameaçadora é que ela está realmente integrando essa parte sombra dela com essa parte mais consciente, e isso é muito positivo. Essa integração é um amadurecimento muito grande, assim, para mulheres. Esse significado, quando geralmente são homens que estão invadindo a casa, estupradores, alguma coisa nesse sentido, significa que a mulher está perdendo muito medo de se defrontar com os homens, de encarar o masculino, e até o próprio masculino, né, a própria sombra e o masculino da mulher. Então, o assunto de sonhos é um assunto que para mim é fascinante. Eu tinha uma época que eu acordava, porque rapidinho tu começa a esquecer os sonhos. Eu anotava os sonhos, ou se eu não anotava, eu gravava no celular, sonhei tal. E depois eu ia compreender, porque à medida que vai se estudando a respeito dos sonhos e se consegue entender como é que é feita essa leitura, né? Porque muitas vezes não é ipsis literis, a gente consegue entender, desenvolver esse autoconhecimento de uma forma bem prática, assim. É muito interessante, Franciele. Mas agora você começou a falar, surgiram N dúvidas a respeito. Você comentou ali de sonhar que está caindo, né? Daqui a pouco a gente vai esclarecer por que a gente tem essa sensação e acorda pulando na cama. Mas outra questão que você falou foi a questão do sonhar que alguém está chegando perto, aquele medo, mas muita gente não consegue gritar no sonho. É uma angústia, porque parece que a voz não sai no sonho. Por que isso? Porque... Então, às vezes sai, às vezes não sai. É exatamente isso que tu estás dizendo. Se a pessoa consegue gritar dentro do sonho, significa que ela já está botando a voz para fora, que ela já está se manifestando em relação àquele fato que está acontecendo ali, né? Isso é uma postura que a pessoa está tendo coragem de tomar. E se ela ainda não se permitiu ter essa atitude, ela não vai conseguir gritar no sonho. Então a pessoa tem que se permitir a gritar no sonho, a chegar a esse ponto de amadurecer a tal ponto. No sonho, a gente é totalmente... Muitas vezes a gente entra como protagonista, mas a gente tem pouca volição, é muito pouca vontade que tu tem como manifestação. Tu fica mais como um fantochezinho do próprio sonho, né?
Então, não é exatamente um querer gritar. Muitas vezes tu quer gritar, mas é que aquilo mostra a tua sensação de querer gritar, mas se não sai é que tu ainda não te deu a permissão mesmo, né? E tem gente que é o contrário, consegue gritar, mas daí grita alto, já não é no sonho, já é na vida real. Já acorda gritando. Como explicar esse caso? Esse é um princípio de terror noturno, né? É uma situação onde a pessoa não recorda do sonho, ou o sonho está um pouco bloqueado, ou recorda um pouquinho só, né? E esse sonho, ele traz algum conteúdo tão denso para aquela pessoa que a pessoa não teve condição de digerir dentro do sonho, não conseguiu absorver tudo aquilo. Aquilo com certeza tem algum porquê, alguma coisa está aterrorizando aquela pessoa no dia a dia, ela está segurando aquela motivação, mas no sonho se permite, mas não consegue dar conta mesmo assim, e acorda em prantos, né? Tem gente, eu já ouvi muita gente falando que é depois de ver um filme de terror. Normalmente, quando vai dormir, tem essa sensação. Sim, e acaba acordando gritando. Porque associa, né, a todo o conteúdo que a pessoa também viveu de alguns filmes de terrores durante a vida, e aquilo junta. Por quê? Porque o sonho, ele tende a pegar vários fatos da vida de uma frequência semelhante, de pontos da vida que foram semelhantes às sensações, e eles vêm todos juntos num momento só, com aquelas roupagens de imagem do sonho. Então é como se durante o sonho a pessoa aproveitasse todos os momentos de raiva, por exemplo, né, que é um sentimento muito comum. Todos os sentimentos de raiva ela começa a depurar, a digerir, a se aliviar dentro daquele sonho específico. Então daí vem uma raiva muito grande e explode. Então, mas esse fato em si, ele não necessariamente está ligado ao transtorno noturno, não pode estar? É um princípio, pode. O terror noturno é isso, é quando a pessoa muitas vezes tem um sono muito agitado, muitas vezes com alguns picos de acordar, né? E muitas vezes quando acorda, ela acorda semelhante ao estado de pânico. Então é um transtorno de pânico dormindo. Entendi. Então também tem tratamento nesse caso. Sim, claro. Então tá certo. Bom, a gente tem muitas dúvidas para esclarecer aqui, se deixar. No próximo bloco a gente vai explicar melhor a questão do acordar pulando na cama. Tem também sonhar que alguém morreu. Será que isso é premonição? Tem como ter uma premonição por meio de um sonho? É no próximo bloco, eu espero você.